Eu sou a discente Adria Holanda e essa é a minha dupla, Gabriela Arruda. O nosso projeto é a estação de tratamento de efluentes industriais voltados para a indústria de laticínios. E uma estação de tratamento de efluentes industriais é uma estrutura projetada para limpar a água residual gerada por atividades de produção, tornando-a, assim, segura para o descarte no meio ambiente. No nosso caso em específico, que é voltada para uma indústria de laticínios, o efluente, a água residual, é o composto, principalmente por resíduos de leite, gordura, lactoses, proteínas, produtos de limpeza e entre outros sólidos. Vou apresentar nosso modelo em 3D, modelagem em 3D. Aqui é a área de acesso principal e eu vou explicar cada um desses componentes, desses equipamentos e as suas funções. Em primeiro lugar, nós temos o gradeamento, que o gradeamento é a primeira etapa do tratamento. O gradeamento ele é responsável por reter os sólidos maiores presentes no efluente, como pedaços de embalagens, plásticos e outros detritos grosseiros. E isso protege os próximos equipamentos de danos e entupimentos. Aqui, para visualizar melhor. E aqui é a caixa de gordura. Ela é essencial para laticínios. A caixa de gordura é uma unidade que separa os óleos e gorduras do efluente. Por serem menos densas que a água, as gorduras flutuam e são retidas, enquanto a água segue para as próximas etapas. A remoção da gordura ela é essencial e crucial, pois ela interfere nos processos biológicos de tratamento. Depois nós temos o tanque de equalização. O efluente de uma indústria não é gerado de forma constante. E o tanque de equalização ele vai armazenar o efluente em um volume grande, como está representado aqui, e uniformizando a vazão e a concentração e o pH. E isso garante que a carga da poluição ela chegue de forma mais homogênea às etapas seguintes, otimizando a eficiência do tratamento biológico e físico-químico. Aqui, esses dois componentes é a cabine de controle e a casa de bombas. Aqui é a casa de bombas, que ela abriga as bombas que transportam o efluente de uma etapa para outra na nossa estação. E as bombas garantem que o fluxo seja sempre contínuo e que a vazão correta seja mantida em cada unidade de tratamento. Aqui algumas das bombas. E aqui ao lado é a nossa cabine de controle, que ela é como se fosse o cérebro de toda essa estação, onde todos os equipamentos e processos são monitorados e controlados dentro dessa cabine de controle, sensores de nível, vazão e pH, além de sistemas de controle automatizado, que garante que essa estação opere de forma eficiente e também segura. Depois do tanque de equalização, nós temos o decantador primário. Nesse tanque, a água fica em repouso por um tempo, permitindo que os sólidos mais pesados, sedimentáveis, se depositem no fundo, formando assim o lodo primário. E a água, agora com menos sólidos em suspensão, transborda para a próxima etapa, que é a etapa da unidade físico-química. Essa etapa ela utiliza processos químicos para remover contaminantes que não foram retirados nas fases anteriores. Produtos químicos como coagulantes são adicionados para agrupar as partículas finas e em flocos maiores, facilitando a remoção por sedimentação. Depois nós temos o reator biológico, e o reator biológico ele também é chamado de coração dessa estação, e nesse tanque, bactérias são utilizadas para consumir a matéria orgânica presente no efluente, principalmente em lactose e proteínas, transformando-as assim em biomassa, mais micro-organismos, gás carbônico e água.
A aeração é fundamental nesse processo que oferece e fornece oxigênio para as bactérias. Em penúltimo lugar, nós temos o decantador secundário, que depois do reator biológico, o efluente ele foi tratado, mas que ainda contém a biomassa de micro-organismos e passa por esse decantador. A biomassa ela se sedimenta no fundo desse decantador secundário, formando o lodo biológico, enquanto a água tratada, agora limpa, é separada e pode ser descartada ou reutilizada. E por último, nós temos os leitos de secagem de lodo. O lodo gerado nos decantadores primários e secundários ainda tem um alto teor de umidade. Então, os leitos de secagem eles são responsáveis para drenar a água é drenada e evaporada, e isso reduz o volume do lodo, facilitando também o manuseio e o descarte final, que pode ser em aterros sanitários e entre outros. Aqui agora, olhar um pouco mais a planta. Bom, aqui nós fizemos uma que seria a fábrica, né, de laticínios, só como se fosse uma representação mesmo, mas o foco aqui é a estação. A gente tem aqui o cano por onde vai entrar o fluido que vai ser tratado. Ele vai passar aqui primeiro pelo gradeamento, fizemos a ligação dele aqui por baixo. Posteriormente ele vai estar vindo aqui para a caixa de gordura, né? Depois ele vai estar passando aqui no tanque de equalização. Vem aqui para o tanque de equalização. Aqui nós temos também os tanques. Esses daqui são apenas tanques fictícios, tá? Foi só uma representação. E fizemos as ligações e tudo mais. Algumas ligações foram feitas por baixo, né? Aqui seria a saída do efluente já tratado. E tem algumas ligações que foram feitas aqui por baixo, para estar representando a visualização melhor. Bem, nós colocamos todos eles dentro de etiquetas, para a gente conseguir visualizar melhor eles, caso a gente queira algo em específico. Por exemplo, aqui nós colocamos a cotagem também em etiqueta, então no momento que a gente aperta aqui, ela aparece todas as cotagens. Aqui o gradeamento, ele contém 1,30 de largura por 7 de comprimento e 2 de altura. A caixa de gordura, ela tem 4,13 metros de largura e 3,89, né, de comprimento. Temos aqui um diâmetro do tanque de equalização de 10 metros. Temos aqui também o lodo, que a gente pode estar fazendo na hora, para estar mostrando como é que se coloca aqui a cotagem. Primeiro a gente mede aqui com a fita, para a gente conseguir colocar, porque às vezes a cotagem ela não vai da maneira que a gente quer. Então, assim que assim a gente coloca e puxa até mais ou menos onde a gente quer. Aqui a gente tem 0,35 metros, mas essa não é a cotagem específica que a gente quer, mas isso dá para ser alterado para ser visualizado de uma forma melhor. No caso, ela teria 3,6 metros de comprimento. Então a gente vem aqui, seleciona ela de texto. Então ela 3,6 metros. Pronto, é possível alterar aí. Isso aqui dá pra gente apagar tela. Para adicionar dentro de uma etiqueta, eu só seleciono mesmo a cotagem, venho aqui e coloco ela na etiqueta, coloquei o nome como cotagem. Quando eu apagar ela vai sumir
assim como as outras. Nós temos também o diâmetro de 6 metros do tanque no decantador secundário. Temos aqui a escada, né, que a gente deu o nome de plataforma. Nós temos também o decantador primário, né, com um diâmetro aqui de 2,85. Temos aqui também a unidade físico-química com largura de 7,30 por 3,98. Temos aqui também da casa, que o telhado ele ficou um pouco mais abaixo, né, para não aparecer ele, dar mais um charme. Ficou com caimento de 0,5. A largura ficou de 7,50 metros. O comprimento ficou de 10,60, né, já descontando aqui também o tamanho do muro. Sempre foi colocado 60 centímetros para o tamanho do muro, tá? Aqui também a abertura da janela, sendo de 9,94 metros, né? E a altura sendo de 5 metros de altura. Nós também tivemos ali a representação da porta. O SketchUp tá um pouco pesado. Tá. Tivemos também a representação ali da porta. Todas ficaram com o mesmo diâmetro, tanto que eu coloquei somente uma aqui, que foi a largura de 0,88 centímetros por 2,30 de altura. Aqui essa casa de controles, ela foi com uma largura de 4, decaimento daqui também do telhado de 0,5, decaimento do telhado em si, ele é de 5%, a largura dele ficou de 6,60 metros, né, de comprimento, na verdade. A altura ficou 3 metros, o espaçamento aqui da janela ficou de 5,56, né, ela está centralizada aqui no meio. Aqui também temos a ligação de 2 canos, né? Tá de 1,51 metros também. E aqui tivemos novamente a representação aqui dos canos. Não colocamos a cotagem dele, porque isso às vezes pode variar, né? Mas a espessura deles também eles variam de acordo com cada conexão. Alguns são de 200 ml a 500 ml. Milímetros, na verdade, de água. Mililitros, né? E aqui temos a dimensão do terreno, que foi 30 por 30. E para comprovar que a gente colocou todas dentro da etiqueta, né? A gente consegue alterar aqui. Desligando um decantador, ele vai desligando cada um, né? As cotagens, vou deixar desligada para ter uma visualização melhor. Temos aqui a casa. No caso foi as arestas que desligou, não foi ela toda, porque ela toda tá dentro de outra cotagem, outra etiqueta. A caixa de gordura foi desligada, né, bem que assim. A cabine de controle ela também foi desligada, só as arestas. As árvores dá para ser retiradas também, mas aqui infelizmente deu algum erro que ela não consegue ser desligada. Mas isso é do próprio SketchUp mesmo. Conseguimos aqui indo para cima. Desligar as trajes, no caso os vidros, né, das janelas. A unidade a gente também consegue estar desligando. As tubulações. Tanque de equalização, o reator, a gente consegue também, a porta, no caso seria essa e as duas das casas, né?
As plataformas a gente também consegue estar desligando. A membrana de dentro do reator biológico, o leito de secagem a gente também consegue estar desligando. As janelas em si a gente também consegue. Gradeamento ali, ó, foi também. A gente fez a importação, então muitos dos nomes que estão aqui foram importados dentro do NanoCard para cá, por isso que tem bastante etiquetas. De fábrica, por exemplo, foi a fábrica lá atrás, dentro do NanoCard a gente escolheu essa cor aqui para representar ela, então por isso que ela tá assim. E basicamente é isso. Essa foi a apresentação da estação de tratamento de efluentes industriais voltado para laticínios.